Hoje, dia 16 de abril, nós vamos falar aqui sobre transporte de gametas e fecundação. Hoje, transporte de gametas, fecundação na próxima aula, tá? Processo em si. Eu tenho alguns modelos novos para mostrar para vocês e dois modelos antigos que eu quero mostrar, que são aqueles ainda sobre hormônios, tá bom? A turma aqui é a turma 12A. Oi. Eu acho que é nessa aula que você tinha que a gente tinha que lembrar uma coisa pra você sobre. E aí? É uma parte do útero, eu acho. Uma parte do quê? Do útero. Uma parte do útero? Que parte? Ai, eu esqueci. Tá vendo que eu não lembro nada? Tenta lembrar, e se você lembrar, você me fala, tá? Tá. Qualquer momento, se lembrar, você me fala, tá bom? Olha se eu tô aparecendo aí legal pra filmagem. Tá. Tá? Vou tirar aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu tenho aqui para mostrar para vocês uns modelinhos, tá? Daquela história dos hormônios, tá bom? Então eu tenho um modelinho do feminino, que é o primeiro que eu vou mostrar, e depois eu vou mostrar o modelinho do masculino, aquela história de controle hormonal, tá? Então eu vou tirar os pedacinhos aqui, deixar tudo solto, para eu fazer esse modelinho, que é um modelinho de montar. Bem, o que a gente tem aqui? A gente procurou fazer nessas caixinhas uma coloração muito próxima do que é na realidade, né? Do que é lá no outro modelo, não na realidade, aqui no modelo que vocês já tinham visto, né? Então você tem aqui, ó, as células da granulosa estão aqui, tem até uns grãozinhos nela, né? São as células foliculares, em amarelinho, e aqui de verdinho, verde claro, você tem as células da teca interna. Teca interna, a membrana basal e as células da granulosa aqui. Bem, a gente começa com as células da teca interna. Essas células da teca interna, elas têm um sítio de ligação com LH. Então vem o LH, foi produzido lá na hipófise, desce e vai ativar essas células, olha. Ao serem ativadas, as células da teca interna vão capturar o colesterol. Então, capturam esse colesterol. Olha aqui, ó. Tá? Aqui, pronto. Captura o colesterol. Esse colesterol, ele vai ser... Esse colesterol que é assim, né? Fica melhor assim. Esse colesterol vai se transformar num outro hormônio, não é isso? Vai se transformar num hormônio, numa outra estrutura, numa outra molécula aromática. Então o colesterol vai virar a androstenediona, tá aqui, ó, androstenediona, que é parecido até com o colesterol, tá vendo? Androstenediona é um hormônio masculino, a gente aprendeu, testosterona inativa. Então essa androstenediona vai ser produzida aqui e liberada na circulação. Vai agir em vários lugares do corpo, mas também vai ser captada aqui pelas células da granulosa. O que essas células fazem? Para captar a androstenediona, elas têm que primeiro ser ativadas. Por quem? Pelo FSH. Olha, o FSH liga nelas e elas são ativadas. Ao serem ativadas, elas vão pegar essa androstenediona, captura a androstenediona e transforma a androstenediona num hormônio. Qual é o hormônio? O estrógeno. Aqui, ó. Então, células da granulosa ou foliculares, ao serem ativadas pelo FSH, capturam a androstenediona e formam estrógeno. O hormônio é liberado na circulação. Qual foi a célula que foi ativada pelo FSH? A célula da granulosa, folicular, amarela. O que ela faz? Ela tem condição de controlar a sua ativação. Como? Primeiro, produzindo ativina. Ó, quando ela produz a ativina, ela vai aumentar a sua ativação. E aí eu estou mostrando isso através de ligação com duas moléculas de FSH. Tá vendo? Ó? Mais FSH, mais androstenediona sendo capturado, né? Mais androstenediona entra e mais estrógeno é produzido. Ok? Bem, outra possibilidade, essas células podem produzir também inibina.
O que a inibina faz? Ela vai bloquear a ação do FSH. Olha aqui, ó. Ela vai bloquear o FSH. E aí o FSH não consegue se ligar com essa célula. Como ele não consegue se ligar com essa célula, o que vai acontecer? Ela não vai ser ativada, não vai capturar a androstenediona e não vai produzir estrógeno. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então esse é o processo feminino. Não é? Após esse processo feminino, vamos dar uma olhada no masculino? Vou pegar o feminino e colocar a caixinha aqui dentro, ó. Oi. A produção da inibina vai bloquear a ação do FSH e ele não vai ligar com a androstenediona? Ele não vai ativar a célula da teca interna, a célula folicular, e ela não vai capturar a androstenediona para transformar a androstenediona em estrógeno. Bem, esse aqui é o masculino, tá? Então vou tirar aqui as partes também, com os nomes, para eu saber o que é o que. Vou tirar tudo aqui e deixar, ó. Bem, tem mais aqui. Tiro aqui. Aqui. Deixa eu limpá-lo, tá? Aqui. E aqui. Esse daqui que está sobrando. Vê se esse aqui sai também. Esse aqui está meio durinho para sair. Não sai, deixa aí, certo? Tá teimoso para sair. Sai, pronto. Pronto. O que eu tenho aqui? Agora é masculino. Tá? Aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, ó. Eu tenho. Lembra das cores? As cores são mantidas, né? Naquele outro modelo que vocês viram, estava assim, aqui a gente manteve. O que eu tenho aqui de vermelho? Célula de Leydig. Agora é homem. Masculino. Né? Célula de Leydig, Sertoli. Então vamos lá, ó. A célula de Leydig é ativada pelo LH. Pronto, ó. Quando ela é ativada pelo LH, ela capta o colesterol. Então esse aqui é o meu colesterol agora, tá bom? Ela capta o colesterol, ó. Capta o colesterol e vai transformar esse colesterol num outro hormônio. Olha aqui. Que hormônio é esse? A testosterona. Tá vendo que ele é muito parecido com o colesterol? Então essa é a testosterona. Tá aqui, ó. Viu? Testosterona vai para a circulação. Pronto. Tá indo para a circulação. Essa testosterona vai ativar essa célula daqui. Que célula é essa? Essa é Sertoli. Mas para a testosterona agir em Sertoli, essa Sertoli tem que ser ativada por quem? Pelo FSH. Pronto. Tá? Então, quando Sertoli é ativada pelo FSH, ela vai captar a testosterona, mas quem vai transportar a testosterona, esse azulzinho aqui, ó, esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho é para representar o quê? O ABP, a proteína transportadora de andrógenos, né? Proteína de ligação andrógeno, que se liga à testosterona. Então, ó, quando a célula de Sertoli foi ativada pelo FSH, ela se ligou ao ABP e o ABP transferiu a testosterona para Sertoli. E aí Sertoli pôde fazer os papéis dela. Concorda comigo? Controlar a gametogênese e controlar aquele processo de mitose das espermatogônias A. Tudo bem? E a espermiogênese, a transformação das espermátides em espermatozoides. Tudo bem? Então esse é o padrão. Agora, a célula de Sertoli pode controlar a sua ativação. De novo, fazendo o quê? Com a ativina. Ó, vem a ativina, e quando a ativina se liga, vai proporcionar uma ligação de uma quantidade maior de FSH. Quanto mais FSH se liga, cai. Quanto mais FSH se liga, mais ativada vai ser Sertoli. E aí ela vai capturar mais e mais e mais testosterona.
E aí vai agir mais e mais e mais. Então a ativina aumenta a ativação de Sertoli via captura, ligação com FSH. Tudo bem? A ativina. A inibina vai pelo mesmo caminho que vocês aprenderam, que eu acabei de explicar. Inibina vai inibir a ativação via FSH. Tá vendo? Ambos agem no FSH só. Nada de LH. Tá vendo? Ó, como ela está diminuindo a ativação, olha, o FSH não consegue se ligar. E como ele não consegue se ligar, a célula de Sertoli não vai conseguir capturar a testosterona. E aí vai controlar sua própria ativação. Não é? Por enquanto, exatamente igual ao feminino. Só que aqui tem uma diferença. Lembram disso? Quando você está com excesso de testosterona, esse excesso é transformado no hormônio, testosterona é hormônio masculino, transformado no hormônio feminino, que é o estrógeno. Pronto. Esse estrógeno faz o quê? Olha aqui, ó. Bloqueia a ativação de Leydig pelo LH. Lembra que esse era o LH, nós começamos com ele? Então, Leydig, ao não ser ativada pelo LH, vai deixar de capturar o colesterol. Sai colesterol. Vai deixar de capturar o colesterol, e quando não captura o colesterol, ela não produz testosterona. Concorda comigo? Que a testosterona vem do colesterol. Então aqui um controle duplo, via transformação de testosterona em estrógeno, para bloquear Leydig, Sertoli bloqueando Leydig, e via inibina e ativina, Sertoli controlando seu próprio funcionamento. Tudo bem? Tranquilo? Já havia falado sobre isso, né? Mas eu havia dito para vocês que sempre que for possível, eu volto ao assunto para a gente dar uma relembrada nesses assuntos, tá? Alguma dúvida nessa parte? Diga. Como é que o estrógeno sai lá da célula de Leydig? Da parte de Leydig? Como é que é? Como é que o estrógeno sai lá de Leydig? Bem, essa ativação, ela dura um certo tempo, o estrógeno vai ser destruído, tá? Ela vai durar um certo tempo e depois o estrógeno começa a ser inativado, tá? Só que, dependendo dos casos, esse bloqueio de saúde pode ser até mais duradouro. Então a pessoa pode ficar dias sem produzir testosterona, semanas e até meses. E dizem por aí que pode ser até um processo definitivo. Você pode deixar de produzir testosterona por causa desse excesso de produção que você teve, tá? E aí levou à produção de estrógeno. Bem, naturalmente isso não acontece. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa vai tomar testosterona via um análogo sintético, né, um esteroide anabolizante, ou vai fazer uma reposição errada, etc. E aí ela aumenta os níveis de testosterona dela, e que pode gerar o estrógeno e ter um bloqueio mais duradouro desse processo. E aí ela deixa de produzir a testosterona dela. Ela vai ter que tomar esse hormônio o resto da vida para ela conseguir chegar nos níveis aceitáveis dele. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo, gente? Tá? Então vamos seguir a nossa conversa aqui. Deixa eu só abrir aqui uma apresentação que eu usei mais cedo. Cadê? Não era aqui. Só um segundinho, moçada. Êmbrio, prévio, transporte de gametas, prévio. Bem, então vamos conversar do transporte de gametas propriamente dito, tá? Bem, numa ejaculação, nós produzimos em torno de uns 250 milhões de espermatozoides, tá? Uma ejaculação média. Bem, antes de falar do processo em si e do que acontece com esses espermatozoides que são produzidos na ejaculação, qual é o destino deles,
eu queria começar mostrando para vocês o tal do espermatozoide propriamente dito, tá? O espermatozoide é a menor célula de volume que nós temos no corpo humano. Então, quando a gente olha o espermatozoide, ele é uma célula diminuta. Para vocês terem uma ideia, o volume ocupado por um espermatozoide está em torno do volume de um núcleo celular. Então, ele é uma célula muito pequena, né? Pouco volume. Por que ele tem um volume tão reduzido? Porque ele é nada mais nada menos do que um vetor de transporte. Ele vai transportar o nosso material genético, um material genético masculino, até o local da fecundação lá na frente. E um local que é bem distante, a gente vai ver depois, tá? Então o espermatozoide tem uma estrutura própria dele, bem simplificada. Então, se a gente dá uma olhada no espermatozoide, aqui nós temos um modelo, tá? Esse espermatozoide, ele vai ter o quê? Uma cabeça, aqui, né? Cabeça. Dentro dessa cabeça, você tem muito poucas organelas e vai ter, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, um núcleo muito condensado. Esse núcleo bem condensado, a gente chama de núcleo picnótico, tá? É um núcleo que vai ter, por ele estar muito condensado, ele fica muito colorido. Você se lembra que o núcleo tem uma coloração natural, né? O DNA do núcleo forma o que a gente chama cromatina, e essa cromatina, ela dá cor naturalmente para o núcleo. Estou enrolado aqui, só um segundo. Vou ver se eu consigo tirar. Tirei. Mais ou menos. Sei que aconteceu, que agora prendeu. Vai sair, só um segundo. Eita. Ai, opa. Não gostei. Bem, então tá lá. Na cabeça do espermatozoide, nós temos aqui, olha, indicado em laranja, tá vendo? Esse núcleo. É um núcleo muito condensado, tá? E por isso muito colorido. Eles chamam núcleo picnótico. A gente usa esse termo para dizer que ele é um núcleo com uma coloração muito forte, tá? O que você tem nesse núcleo? 23 cromossomos só. Então é um núcleo haploide, tá? Bem, normalmente no núcleo você tem o que? O DNA. Então aqui estaria o DNA, uma molécula de DNA, tá vendo? Ó? Essa molécula de DNA, ela está, você tem 23 moléculas nesse núcleo. Essas moléculas, elas estão embaladas por grupos de proteínas chamadas histonas. São um grupo de 8. Então a gente chama octâmeros, 8, né? Octâmeros de histonas, tá? Esses octâmeros de histonas, então, vão ocorrer de quando em quando e vão embalar o DNA. Além de servir para embalar o DNA, para enrolar esse DNA para não deixá-lo solto, eles também servem para controlar a carga do DNA. Essas histonas têm carga positiva e assim elas conseguem inativar a carga negativa do DNA. Então, todo o nosso DNA é embalado dessa forma, por esses octâmeros de histonas, tá? Bem, essas histonas são bacanas porque, além delas embalarem o DNA e controlar a sua carga, elas não interferem no processo de leitura do DNA. Então, os genes são lidos normalmente sem ter nenhum problema com esses octâmeros, tá bom? Bem, agora, esse processo não serve para os espermatozoides. Por quê? Porque os espermatozoides têm que ter um núcleo muito condensado. E aí, o que aconteceu? As histonas vão ser trocadas por proteínas menores, que vão ser capazes de fazer uma condensação maior ainda do DNA. Essas proteínas se chamam protaminas. Elas têm um inconveniente: elas não permitem a leitura do DNA. Mas tudo bem, o espermatozoide não precisa de produzir nenhuma proteína. Todas as proteínas que ele vai produzir vão ser produzidas enquanto ele ainda estiver lá no epidídimo. Depois, o que acontece?
Quando ele já estiver maduro e for liberado na ejaculação, ele não vai produzir mais nada. Mas isso, óbvio, acaba atrapalhando. Por exemplo, a vida dele é mais curta. Ele dura em torno de uns 3 dias, até no máximo 5 dias só vivo. Por quê? Porque ele não tem proteínas, não tem capacidade de repor as proteínas que ele tem. Bem, então o núcleo está aqui, ó, formado, bem condensado, é o núcleo picnótico. Na frente do núcleo, estão vendo uma coisa aqui, ó, verdinho? Essa estrutura que está na frente do núcleo faz como se fosse um capuz, está vendo? A gente chama isso aqui de capuz acrossômico ou simplesmente acrossomo. O que é o acrossomo? Acrossomo é uma união de milhares de lisossomos, que são produzidos lá no complexo de Golgi e se juntam na frente do núcleo. Esses lisossomos que se juntam e formam o acrossomo, eles vão facilitar o processo de fecundação, como a gente vai aprender depois, no que a gente chama reação acrossômica. Bem, pertinho do núcleo, só que na parte de trás, você tem aquela estrutura em forma de T. Lembra dessa organela em forma de T? 2 centríolos assim, ó, que a gente aprendeu lá na meiose. Eu falei que formava as extremidades do fuso ali, né? Era a região que ia formando os fusos, lembra disso? Que a gente chamava de centrosomo. Aqui você tem também, olha, os 2 centríolos. Só que aqui a gente não chama de centrosomo. Aqui a gente vai chamar de corpo basal. A partir dele vai se irradiar o flagelo, tá? Então, se eu olho aqui para trás, ó, deixa eu ajeitar de novo, colocar a estruturinha aqui. Gente, e olha que eu tive trabalho, viu? Esse espermatozoide eu que fiz e o bichinho não está encaixando direito. Olha, encaixa e depois tem dificuldade para sair. Bem, então aqui vai irradiar lá para dentro, aqui ou lá para trás, um flagelo que vai, lembra aquela história? 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central. Então ele vai movimentar, empurrando esse espermatozoide. Bem, antes de chegar no flagelo, tá vendo uma regiãozinha azul escura aqui, ó? Vou passar depois o modelo para vocês verem. Essa regiãozinha azul escuro, aqui, ó, a gente chama de pescoço. É através desse pescoço que o espermatozoide vai se ligar lá na zona pelúcida para fazer a fecundação. Pescoço. Depois você tem uma região azul clara, olha aqui, ó, chama compartimento ou peça intermediária. Nesse compartimento ou peça intermediária, você tem uma quantidade imensa de mitocôndrias com arranjo helicoidal. Todas as mitocôndrias do espermatozoide estão aqui, ó, e elas fazem uma usina de força que vai o quê? Pegar os nutrientes que estão vindo lá do sêmen, lembra disso? Né? Produzido frutose pela vesícula, pelas vesículas seminais. Então ele vai ser queimado aqui para que o espermatozoide possa bater a cauda. Essa estrutura verde aqui, ó, equivale a 90% da massa do espermatozoide. Essa estrutura verde aqui a gente chama de cauda, cauda com U, tá? Cauda, por quê? Por que não flagelo? Porque na verdade, se você faz um corte, está vendo o pontilhado aqui, ó? Esse de cá. Está vendo esse pontilhado aqui, ó? Esse de cá. Se eu olho a estrutura, olha um corte transversal dessa região. Você tem o quê? Na membrana plasmática, várias proteínas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esse azulzinho do meio? Esse azulzinho do meio é o flagelo. Tá vendo? Então é um flagelo envolto por membrana e por outras estruturas. Do mesmo jeito aqui, ó, flagelo central e várias proteínas e uma membrana externa. Então é um flagelo encapado. Se é um flagelo encapado, não é um flagelo. É o quê? Uma cauda. Tá? Presta atenção. Esse flagelo é diferente do flagelo de uma bactéria. Porque na bactéria ele é livre, ele não é encapado. Então na bactéria você pode falar, a bactéria é bactéria flagelada, está batendo o flagelo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que isso aqui é um flagelo sim, mas ele tem uma estrutura externa que controla a movimentação dele e que por isso a gente chama essa região verde de cauda, tá? Bem, vou passar os modelos, a gente faz assim.
Vocês olhem, chegando aí atrás, você passa para ela, você passa para aqui, tá? E você pode pôr aqui na mesa aqui da frente, tá? O Pergunta. azul é o quê? Oi? O azul. O azul chama peça intermediária, o compartimento intermediário. É onde estão as mitocôndrias, tá? Para dar energia para o batimento dessa cauda, para que o espermatozoide possa se movimentar. Tranquilo, pessoal? Tá? Compartimento intermediário. Bem, outro participante do processo, o folículo ovariano. Folículo ovariano é aquela estrutura que a gente já viu, mas na aula que vem eu vou mostrar o modelo dele para vocês, né? O que você tem nessa região do folículo que vai ser ovocitado? Você tem a corona radiada, tá vendo? São até 20 camadas de células, cada pontinho desse amarelinho é uma célula, elas estão imersas numa matriz extracelular muito abundante, então elas vão se soltando naturalmente ao longo da tuba uterina. Então, a cada hora que você olha, à medida que ela vai se aproximando do útero, uma parte vai sendo perdida ali na tuba. Então, corona radiada. Aqui dentro, ó, tá vendo essa linha aqui de fora a fora? Essa linha é a zona pelúcida. E internamente, ó, olha aqui, ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha é o polócito 1, tá aqui, ó. E essa estrutura interna que vocês estão vendo aqui, ó, é o ovócito 2 parado em metáfase 2. É ele que é o gameta feminino, tá bom? Tranquilo? Bem, seguindo então, hein? A gente vai voltar nesse modelo, porque na aula que vem eu tenho modelinhos para mostrar para vocês todo o processo de fecundação, formação do zigoto, formação do óvulo e assim sucessivamente, tá? Então vou trazer comigo vários modelinhos diferentes para a gente começar a encher a parte de baixo desse armário e voltar a encher aquele de lá. Combinado? Posso passar? Bem, então vamos para o transporte de gametas propriamente dito. Primeiro eu queria conversar com vocês sobre quantidade, tá? Vê bem, é normal que um homem produza, então lembra, ó, aqui é aquele caminho dos espermatozoides no interior do sistema genital masculino, né? Lembra? Túbulos seminíferos, túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, epidídimo, cabeça, corpo e cauda ficam estacionados ali. Vai ejacular. Quando você ejacula, os espermatozoides passam pelo ducto deferente, dão uma volta por trás da bexiga e entram no interior da próstata. Lá, os ductos deferentes se encontram com os ductos das vesículas seminais, formando o ducto ejaculatório. Ducto ejaculatório ainda dentro da próstata entra em contato com a uretra e dali os espermatozoides seguem. Bem, quando o espermatozoide entrou, o que ele fez? Ele recebeu um conteúdo, aí ele se juntou o conteúdo da próstata, que dá em torno dos 25% do sêmen, recebeu o conteúdo que veio da vesícula seminal, que dá em torno dos 60%, 65% do sêmen, e aí esse sêmen, com os espermatozoides dentro, passa pelas bulburetrais, recebe mais uns 5% de seus componentes, e aí entra para dentro do pênis, e vai ser depositado no fundo da vagina, não é? Bem, eu tenho até uma figura para mostrar para vocês, deixa eu já dar uma adiantada, olha que figura interessante, vou mostrar aqui lá na frente. Aqui, tá vendo essa figura aqui, ó? Uma equipe de pesquisa, uma época, estava interessada em fazer uma avaliação de que áreas do cérebro eram ativadas durante o ato sexual, durante o orgasmo, após o orgasmo, etc. E aí eles pediram para um casal ter uma relação sexual dentro de um aparelho de ressonância magnética. Então, aqui é o casal tendo uma relação sexual. A imagem que eles estavam querendo é de cima, mas essa veio junto, não é verdade? Então, o que você tem aqui, ó? A coluna do cara, os intestinos dele, a bexiga está aqui, tá vendo? Ó? E o que é isso aqui? O pênis dele é ereto, ó, até mais ou menos aqui na pontinha. Aqui está a perna, onde está escrito testículo, na verdade é aqui, né? Os dois testículos estão do lado de cá. A menina está aqui, ó.
Então você tem a coluna dela, os intestinos, esse aqui é o útero, ó. E esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, seria a vagina. Então o que acontece? O cara, ao ter orgasmo, ele vai liberar o esperma lá no fundo da vagina, bem aqui no fundo da vagina. E aí, vamos conversar sobre quanto vai ser liberado e sobre as características dessa região. Primeiro, o fundo da vagina e o útero em si, principalmente no colo, é uma região muito pouco hospitaleira. Por quê? Porque é uma região onde você teria uma possibilidade de invasão de bactérias patogênicas, né? Essa invasão de bactérias poderiam causar uma infecção. Então, para evitar essa infecção, o útero tenta se proteger. Uma das formas que o útero usa é ter uma acidez elevada, um pH em torno de 4. Para vocês terem uma ideia, pH 4 é o pH o ácido acético, por exemplo, tem um pH nesse nível. Então ali tem uma acidez elevada. Como você consegue essa acidez? As glândulas do endométrio produzem uma secreção que é carboidrato, bactérias e leveduras endógenas vão agir ali, fazendo a fermentação desse conteúdo das glândulas. E aí, como é uma fermentação, acaba produzindo um resíduo, e o resíduo é ácido lático, um ácido. O que esse ácido faz? Baixa o pH. E ao baixar o pH, o que acontece? Torna um ambiente inóspito para bactérias patogênicas que pudessem surgir ali. Então é uma proteção natural que a gente tem. E só as bactérias endógenas que convivem bem com a gente que ficam tranquilas ali. Tá bom? Bem, se você tiver alguma coisa que atrapalhe esse pH, por exemplo, a utilização de forma irresponsável e sem passar por um médico de um sabonete íntimo, coisa tão boba, não é isso? Pode alterar esse pH, alcalinizando essa região. E aí mata as suas bactérias boas e as suas leveduras boas e abre espaço para bactérias e leveduras patogênicas. E aí começa o tal do corrimento. Bem, então isso é um mecanismo que se tem para evitar. Agora, para evitar infecções. Só que esse problema, a resolução desse problema acaba sem querer criando outro. Se não entram bactérias, também os espermatozoides teriam dificuldades, concorda comigo? Mas a gente tem mecanismo para evitar esse tipo de coisa. Lá no esperma, você tem um conteúdo que vem da próstata. Esse conteúdo é alcalino. Então o que acontece? Quando você libera o esperma no fundo da vagina, o conteúdo da próstata vai fazer com que aquela região eleve o seu pH, que vai, durante alguns segundos ou os poucos minutos, ele vai deixar de ser ácido e vai ficar próximo da neutralidade, 6,8, 7, 7,2, né? Por aí. O que acontece? Esse pH é suficiente para que os espermatozoides possam entrar. Apesar disso, a mortalidade é grande. Querem ver? Você deposita 250 milhões de espermatozoides, em média. Quando você olha aqui no corpo do útero, sabe quantos chegaram aqui, sobreviveram? Só 100 mil. Você vai falar, poxa, mas ainda é muito. Mas faz o cálculo de 250 milhões. Ou seja, você perdeu daqui para cá 99,9% dos espermatozoides. Eles morreram. Tá? Porque apesar da gente ter formas de procurar evitar o problema existe. Tá? Bem, sem contar que aqui está cheio de células de defesa, cheio de reentrâncias que deixam os espermatozoides perdidos. Então tudo isso vai contribuir para que ele tenha uma mortalidade imensa. E essa mortalidade continua. Olha aqui, ó. Aqui é o corpo do útero. Do corpo para o ístio, logo no início das tubas, de 100 mil cai para 3 mil.
E na ampola, o local de fecundação, não vão chegar mais do que 50 a 100 espermatozoides. Portanto, você produziu 250 milhões para conseguir chegar para fecundar só 50. É o que a gente chama corrida de espermatozoides. Só chegam os melhores, os mais bem capacitados. Opa, quer dizer que em 250 milhões eu só tenho 100 bons? Não, você tem muito mais. Claro que os que vão chegar são os bons e os bons de sorte, porque aquele bom que deu azar não chega, mas aquele que está bom, saudável, fisiologicamente, bioquimicamente, morfologicamente bem, ele tem capacidade de chegar, se ele der sorte. Aquele que tem problema não vai chegar. Por isso que a gente já faz uma seleção dos espermatozoides, uma seleção prévia dos espermatozoides nesse processo, nessa tal dessa corrida. Tá? Tudo bem? Tranquilo até agora? Tá? Bem, eu queria contar para vocês, antes da gente seguir nesse processo, eu preciso mostrar para vocês dois modelinhos que estão aqui, gritando para mim, ó, não se esqueça de mim, tá? O primeiro deles é o modelo do pênis em corte. Eu estou voltando atrás. Por quê? Porque para ver o ato sexual, como a gente chama, né? O coito, a relação sexual, para ver essa relação sexual, obrigatoriamente o homem tem que estar de pênis ereto. Pênis flácido não penetra, e pênis flácido não vai ter orgasmo, e se não vai ter orgasmo, não vai ter ejaculação. Se o menino é saudável, ejaculação e orgasmo acontecem juntos, concorda? Então, quando você tem um orgasmo, você libera o sêmen, você ejacula. Tá? Tudo bem? Como é que funciona esse processo? Funciona assim, ó. Deixa eu mostrar os dois cortes aqui para vocês. Pegar esse modelinho e esse modelinho aqui. Então, eu tenho dois modelos de corte do pênis. Deixa eu fechar aqui para conseguir mostrar melhor. Olha, nesse caso aqui, o pênis está flácido. Se você olhar o tamanho aqui é menor do que esse. Aqui é um pênis ereto. Tá? Flácido, ereto. Também, olha aqui, ó. Aqui, ó, se você olhar, essa região amarelo clarinho aqui, que vai representar, nesse caso, a uretra, aqui ela está redondinha e aqui ela foi amassada um pouco, tá vendo? Não foi fechada, mas ela foi colabada um pouco. O que me interessa? Eu vou começar com o flácido. Imagina, aqui é o corte do pênis. Eu tenho do lado de fora a pele. E entre a pele e essa região interna, eu tenho um revestimento, uma túnica, que é rica em colágeno. Então, isso aqui é bem firme. Eu só vou conseguir esticar isso aqui até esse limite. Mais do que isso eu não consigo. Por quê? Porque o revestimento de colágeno, esse revestimento não vai permitir que eu estique mais. Tudo bem? Tranquilo? Então tá assim. Aqui, ó, aqui e aqui eu tenho o quê? Eu vou ter os dois corpos cavernosos, que são cheios de espaços que podem se encher de sangue. Vocês estão vendo que está vermelho? Porque aqui tem sangue nesse momento. Então o sangue entra por esses dois vasos aqui, ó, na parte de cima do pênis. Aqui, ó. Aqui e aqui. Entra lá e vai cair dentro desses espaços. Vai encher esses espaços. O que acontece? Esse sangue está levando para esses espaços o quê? Oxigênio, glicose, outros nutrientes, micronutrientes, tirando de lá excreta, CO2, etc, etc. Concorda comigo? Então esse sangue circula, vem para os espaços e depois é capturado por esses vasos que estão aqui, ó. Que são o quê? São veias, tá? Essas veias vão tirar o sangue daqui e levar para fora do pênis, tá vendo? Ó? Vem aqui, ó, sai para fora do pênis aqui. Tudo bem, tranquilo? Então, esse é o processo no pênis flácido. Tá? Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Agora, olha o que acontece com o pênis ereto. O que aconteceu? Ficou maior, tá vendo? Esses espaços ficaram mais cheios de sangue. Aqui, ó, bem cheios de sangue. Aí o sangue entrou e encheu os espaços. O pênis cresceu, alargou, ficou com um diâmetro maior. E lembra que eu contei que do lado de fora aqui é fixo?
Então você tem um certo limite para crescimento. Quando ele foi crescendo, o que aconteceu? Os dois corpos cavernosos encostaram nesse espaço que eu tinha aqui, nessa capinha que eu tenho aqui do lado de fora, né? Que é rica em colágeno. Resultado: os vasos sanguíneos que estavam na lateral, quais eram? Duas veias, está vendo? Veia e veia, veia e veia. O que aconteceu? As veias foram exprimidas na lateral. Resultado: o diâmetro delas diminuiu, está vendo? Ó? Compara o diâmetro dessas aqui, ó, olha lá, com essas de cá, está vendo? Então o diâmetro aqui é bem maior do que essas de cá. Por quê? Porque elas estão comprimidas nessa cápsula de conjuntivo que envolve o pênis. Resultado: o sangue entra, mas tem dificuldade para sair. Como o sangue vai ter dificuldade para sair, ele vai permanecer mais tempo dentro do pênis. Então, entra o sangue, permanece mais tempo lá e sai mais devagar. Aí o que acontece? O pênis fica túrgido, cheio de sangue, fica ereto. Aí o que acontece depois? Quando você for voltar para o flácido, você vai o quê? Diminuir um pouco a entrada de sangue. Quando diminuir um pouco a entrada, vai diminuir a saída, vai aumentar e o negócio de novo se equilibra. Pergunta. Como que faz essa diferença? Tipo, por que começa a entrar mais sangue, sendo que entra menos sangue? Porque você vai ter outros elementos envolvidos que vão liberar a entrada de sangue ali. Então você tem compostos químicos que vão agir fazendo com que mais sangue entre e que depois menos sangue entre, entendeu? Existem compostos químicos, eu não quero entrar no mérito desse assunto porque a história vai ficando um pouco mais complicada para vocês. Eu só estou mostrando fisiologicamente o que está acontecendo. Não quero mostrar quimicamente o que está envolvido no processo, tá bom? Então o que acontece? Olha, então entrou mais sangue durante a ereção. Aí o sangue encheu aqui, espremeu os vasos. O sangue tem dificuldade para sair. Aí o pênis fica ereto. Depois o que acontece? Esse estímulo diminui. Quando o estímulo diminuir, vai entrar um pouco menos de sangue. E entrando menos de sangue, vai saindo na mesma quantidade. Daqui a pouco o que acontece? Aqui vai folgar um pouco. E aí você vai ter uma saída maior e a história se equilibra. O pênis fica flácido. Como é que funciona então aquele tal de Viagra? Vocês conhecem a história do Viagra? A história do Viagra é bem bacana, que mostra como é uma daquelas descobertas feitas ao acaso, pelo empiricismo, né? O que é? Eles estavam testando uma coisa, descobriram que nem o caso da penicilina, lembra? Vocês conhecem a história da penicilina, que é bem famosa, né? Então o que acontece? O cara tem um laboratório, um dos maiores do mundo, que se chama Pfizer. Os caras estavam testando um medicamento para quem tinha problema circulatório, tinha um enfraquecimento do fluxo sanguíneo em vasos. E o que esse medicamento fazia? Ele fazia uma vasoconstrição, e ao fazer uma vasoconstrição, o sangue podia seguir à frente, o sangue não ficava parado. Bem, ao fazer a parte final do teste clínico do medicamento, depois de anos de pesquisa, né? Aí o pessoal da Pfizer foi alertado por alguns voluntários dessa pesquisa que eles estavam tendo ereções. E aí, alguns desses pacientes, inclusive, tinham um histórico de impotência. Ou seja, esses caras eram pacientes, os caras que reportaram isso, alguns deles, eram pacientes que tinham a ereção, mas não conseguiam manter a ereção por um tempo duradouro. E chegava o ponto da pessoa nem conseguir ter um ato sexual, por quê? Porque a ereção acontecia e depois ela acabava muito rápido. Bem, para você ter ereção, existem outros estímulos, isso que eu estava te contando aqui. Você tem outros estímulos. Esses estímulos são químicos, saúde, e começam lá na cabeça da gente. É a gente que tem que ter os estímulos para ter ereção. Essas pessoas tinham esses estímulos, mas não conseguiam manter a ereção por um problema fisiológico.
E parece que o tal do Viagra estava resolvendo esse problema. O que a Pfizer fez? Resolveu investir em lotes do medicamento. Eles testam vários lotes nessa fase, para ver com pequenas mudanças qual medicamento que tem uma atividade melhor. Aí eles descobriram que investiram nesses lotes que davam esse efeito colateral e resolveram investir no efeito colateral do medicamento. E assim foi criado lá pela década de 90 o tal do Viagra. Tá? Bem, o que acontece com o Viagra? O Viagra, então, como ele age? Ele não causa ereção, mas ele mantém ereção, por quê? Porque ele vai dificultar esse processo aqui de saída do sangue do pênis. Então ele vai agir nesses vasos aqui, ó. Resultado, vai agir nessas veias. Resultado, o sangue, como você vai ter um processo de fechamento dessas veias, né? Como o calibre delas vai diminuir, como vai ter uma vasoconstrição, o que vai acontecer? O sangue vai ficar mais tempo no pênis. E aí a pessoa vai ter uma ereção mais duradoura, que pode chegar na ordem de até 2, 3 horas de ereção. Tá certo? Então, resolveu o problema dessas pessoas. Tá? Bem, legal, né? Isso tornou a Pfizer mais rica do que ela já era. Ela está praticamente sozinha no mercado. Eu acho que tem só um concorrente, que é o Cialis, que faz a mesma coisa que o Viagra. Só que existe um problema. Você não pode usar o Viagra, não é aconselhável, como qualquer medicamento, você usar sem precisar. Imagina, um cara vai sair com a menina, e aí um amigo dele chega e vai dizer: você vai sair com aquela menina hoje, vai lá no motel? Então faz o seguinte, toma o Viagra para você ficar em ponto de bala lá. E aí você vai ter uma ereção incrível, e a menina vai ficar, né? Vai ficar bem satisfeita com você. Beleza. Pronto. Aí o cara toma esse Viagra, ele não tem problemas de ereção. Vai acontecer, achei que era o meu. Vai acontecer de resolver o problema dele lá, pode sim. Resolver um problema que ele não teria, na verdade, né? Porque se a ereção está na cabeça, ele não precisaria disso, concorda? Tá? Mas, e se esse cara tiver um problema cardíaco, um dos efeitos colaterais do Viagra é causar vasoconstrição. Então pode ser que ele tenha um ataque cardíaco lá em plena cama do motel, porque ele pode ter uma vasoconstrição. Se ele já tem um problema de fechamento dos vasos, esses vasos já estão com diâmetro reduzido, tá? Se tem placas de ateroma, seja lá o que for, o que acontece? Pode ocasionar a morte do cara. Tá? Por quê? Porque ele usou o Viagra sem precisar. O Viagra é receitado por uma pessoa mais idosa, por uma pessoa que vai passar no médico, o médico vai fazer o teste e vai ver que está tudo bem. Então não é para tomar assim: mas eu encontro na farmácia, posso comprar lá sem receita. Claro, é comércio, pô. Eles estão querendo vender. Mas você tem que saber dos riscos. E às vezes a gente tem um problema cardíaco e nem sabe. A gente está cansado de ver aí, ó, atleta, jogador de futebol, jogador de basquete, o cara tem que parar de jogar porque o cara, ao longo do processo aí, é um atleta, não somos nós aqui que não temos, de vez em quando jogamos uma bolinha, né? O cara treina, o cara está ali, tem uma condição física invejável. O que acontece? Descobre que o cara tem um problema cardíaco. Então, de repente você também tem. Então não vale a pena. E uma outra coisa, pode causar o que a gente chama de priapismo. Já ouviram falar isso? O que é o priapismo? É quando você tem uma ereção e essa ereção, ela não resolve, o pênis não fica flácido. Esse vasinho aqui na lateral que vai se fechar, ele pode se fechar demais e não abrir de novo. E aí o sangue fica parado. O que acontece? Por exemplo, imagina você está com o anel apertado, muito apertado, está te machucando. Você está prendendo a mão, o pé em algum lugar, o dedo do pé em algum lugar. O que acontece? Se você deixar apertando, daqui a pouco começa a arder, começa a coçar, começa a arder, começa a doer. Se você deixar, daqui a pouco seu dedo está roxo. Se você deixar mais tempo, você perde o dedo, não é verdade? Do mesmo jeito no pênis. O pênis fica ereto, o sangue não sai de lá, fica preso lá dentro,
pode dar o tal do priapismo, e se você não correr para o médico, não correr para o hospital para tomar uma estamina, alguma coisa para acelerar o fluxo sanguíneo ali, você pode ter uma necrose e perder o pênis. E se não cortar fora, pode até essa necrose se espalhar pelo organismo e o cara morrer por causa de uma coisa dessa. Tá vendo? E isso é um efeito colateral, é raro de acontecer, mas acontece. É um efeito colateral que está lá na bula do remédio. Então, tem que tomar um cuidado. Imagina, você vai fazer uma graça e depois acaba entrando pelo cano por causa de uma bobagem dessa. Concorda comigo? Então, esse é o tal do Viagra, tá? Todo mundo entendeu como é que funciona a mecânica então da ereção? Vou passar de novo para a Júlia aqui. Você passa, vocês vão passando, chega lá no fundo, Matheus, você passa para as meninas igual você passou, e chegando aqui você pode colocar ele, tá? Igual foi o outro. Bem, então eu vou voltar no assunto aqui, ó. O que eu preciso mostrar para vocês? Um outro modelo. O que vai acontecer aqui, ó? Quando a gente libera o nosso sêmen no fundo da vagina, esse sêmen imediatamente ele vai coagular, não é? Os meninos sabem, quando a gente libera o sêmen é liberado líquido, não é? Senão ele nem sairia do pênis. Aí ele é liberado. Nos minutos seguintes, imediatamente após a liberação, ele vira uma coisa meio gosmenta. Esse sêmen coagulado que a gente fala dura um certo tempo e depois aí de alguns minutos ele vai começar a se liquefazer de novo, ele vai virar líquido mais uma vez. Bem, por que existe isso? A gente não tem certeza, mas a gente acredita que foi um mecanismo surgido evolutivamente para evitar disputas. Quer ver? Um exemplo. Eu sou um macaco. Eu sou um macaco líder do meu bando. Eu sou um macaco macho alfa. Eu tenho no meu bando uma série de fêmeas. E a prioridade para cruzar com essas fêmeas, quando elas estão no cio, é minha. Se um outro macaco, que não tem o meu status social, quiser cruzar com a fêmea, eu vou lá e vou arrebentar ele de tanto bater. É assim que funciona. Tá? Posso matá-lo, expulsá-lo do bando, etc, etc. Então os macacos